Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Ministério Público do Trabalho tem atuado firmemente contra práticas que possam comprometer direitos fundamentais dos trabalhadores. Recentemente, uma convenção coletiva do setor bancário chamou a atenção por estabelecer uma cláusula que extingue a estabilidade de dirigentes sindicais a partir dos 68 anos de idade. Essa medida, questionada pelo MPT, levanta debates sobre discriminação etária e segurança no trabalho. Para entender os desdobramentos dessa questão e outros desafios do cenário trabalhista no Brasil, é com muita honra que a gente recebe o subprocurador-geral do MPT, Manuel Jorge e Silva Neto. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Prazer, Jefferson, estar aqui. Prazer falar aos telespectadores do Alba Entrevista, sendo certo que a atuação de órgãos públicos e a disseminação das informações a respeito dessa atuação é sinônimo de cidadania. Essa cláusula da Convenção Coletiva Bancária que extingue a estabilidade dos dirigentes sindicais com 68 anos ou mais, é vista pelo MPT como discriminatória. Quais são os principais argumentos jurídicos contra essa medida? O Ministério Público do Trabalho, meu caro Jefferson, ingressou com uma ação anulatória com diversos fundamentos. E esses fundamentos, eles estão tão presentes na Constituição Federal como em normas internacionais. Na Constituição Federal, por exemplo, há uma previsão de que o empregado, ele é portador da estabilidade sindical desde o registro da candidatura e, se eleito, até um ano após o final do seu mandato. A Constituição apenas ressalva para essa hipótese de estabilidade se o empregado eleito para essa representação vier a cometer falta grave. É a única exceção firmada pela Constituição de 1988 relativamente à estabilidade sindical. Além disso, o Ministério Público do Trabalho, em petição que foi elaborada pela procuradora Maria Amélia Brax Duarte, o Ministério Público do Trabalho também argumenta, meu caro Jefferson, que houve ofensa ao Estatuto do Idoso, além de haver nessa norma coletiva uma discriminação com base no fator idade. Então não é possível limitar a estabilidade de dirigente sindical com base no fator idade. Por quê? Porque a Constituição não refere isso, as normas internacionais, inclusive da Organização Internacional do Trabalho, não tratam de limitação da estabilidade sindical nesse modelo e, o que é mais grave, o Estatuto do Idoso estabelece até como tipo penal específico, como crime, recusar o trabalho em virtude da idade do empregado. E no momento em que o Brasil tem cada vez mais uma população envelhecida, imagino que assegurar os direitos trabalhistas acaba se tornando um desafio maior ainda. Essa convenção coletiva abre precedentes? Pode comprometer que tipo de risco para outras categorias profissionais? Trata-se de uma categoria muitíssimo numerosa e economicamente muito importante, que é a Confederação dos Bancos e a Confederação dos Empregados em Estabelecimentos Financeiros. Então, é necessário, e o Ministério Público do Trabalho,
está muitíssimo sensibilizado com essa questão, é necessário que esse tipo de cláusula seja barrada imediatamente e o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais produziu uma decisão muitíssimo acertada, barrando a validade dessa cláusula. E as partes, então, recorreram e esse processo está pendente de decisão pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho entende que essa cláusula não deve prevalecer, porque senão ela termina configurando um precedente muito ruim para as questões relacionadas a trabalhadores idosos de outras categorias profissionais. O setor bancário, historicamente, tem um sindicalismo muito forte. Como é que o senhor avalia a posição dos sindicatos nesse setor? Seria um paradoxo entre a defesa dos trabalhadores e a aceitação dessa cláusula? O Ministério Público do Trabalho compreende que, dentro das estruturas sindicais, há, eventualmente, a necessidade de promover-se a renovação dos quadros de representação dos sindicatos. E me parece que esse tenha sido o grande motivo para haver um consenso do Sindicato de Empregados, da Confederação de Empregados, com a Confederação de Empregadores, cada um com seu interesse. Mas o interesse movido pelo Sindicato de Empregados, pela entidade sindical de empregados, seguramente foi viabilizar a renovação dos quadros de representação sindical. Mas o senhor enxerga um paradoxo aí? O Ministério Público não é insensível com relação a isso. Agora, o que parece certo é que há outros instrumentos para que o sindicato possa buscar essa renovação. Então, por exemplo, a busca pela adoção de políticas afirmativas através das convenções coletivas, não excluir, mas integrar, não excluir, mas inserir, tratar de estimular empregados mais jovens ao campo da representação sindical e não simplesmente estabelecer uma idade de 68 anos, quando muitos brasileiros, na quadra atual da sociedade brasileira, muitos brasileiros de 68 anos estão plenamente capazes para atividade produtiva. Nós no Brasil, Jefferson e caros telespectadores que nos assistem, nós no Brasil não temos mais uma pirâmide etária. Nós temos, quando muito hoje, um retângulo em que está havendo um enorme aumento do ápice dessa pirâmide. Então essa pirâmide hoje, antes era um vértice, com um pequeno número de pessoas acima de 60 anos, isso se alargou consideravelmente. Então, é mais um motivo aqui de ordem sociológica, para impedir a validade desta cláusula. Essa questão pode ser vista como reflexo da reforma trabalhista de 2017? E eu emendo com a seguinte pergunta: em que nível essa reforma impactou, tanto na segurança quanto nos direitos dos trabalhadores mais velhos? Eu não veria, sinceramente, essa cláusula pactuada entre empregados e empregadores como um reflexo da reforma trabalhista de 2017. Não, absolutamente eu não vejo isso. Vejo como uma tentativa desses interlocutores de cada um tentar resolver a questão de acordo com os seus interesses. Sucede que, além do interesse dos empregadores e além dos interesses dos representantes dos empregados, existe a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela é
de clareza solar no que se refere ao combate de toda sorte, de toda espécie de discriminação. Então, em primeiro lugar, não me parece que seja a reforma trabalhista e, em segundo lugar, não me parece que devam prevalecer os interesses de empregados ou de empregadores, de representantes de empregados ou de empregadores, mas sim os interesses maiores que estão nos valores jurídicos maiores do ordenamento jurídico brasileiro que estão na Constituição Federal. Mas houve algum impacto, essa reforma de 2017, na segurança, nos direitos trabalhistas dos mais velhos ou não? Houve um impacto, Jefferson e caros telespectadores, houve um impacto com relação a todos os trabalhadores. E claro que aqueles grupos de trabalhadores mais vulnerabilizados são aqueles que vão sofrer os efeitos mais drásticos de uma legislação que buscou a excessiva desregulamentação, como foi a reforma trabalhista, que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal, com muito acerto, tem julgado inconstitucionais algumas previsões dessa reforma trabalhista. O MPT moveu uma ação contra essa cláusula no Tribunal Superior do Trabalho, não é verdade? Além dessa ação, que outras medidas o MPT pode tornar práticas para que evite-se outro tipo de situação como essa? A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o Tribunal de Minas Gerais. Diante da decisão favorável ao Ministério Público e desfavorável às empresas e aos sindicatos de empregados, houve recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse processo está pendente hoje de decisão no Tribunal Superior do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho atua fortemente no combate a toda espécie de discriminação. E existe não apenas a discriminação com base no fator idade, que se chama etarismo. Não é só a discriminação com base no fator idade que é combatida pelo Ministério Público do Trabalho. Há muitas outras. A discriminação contra o empregado com deficiência, o Ministério Público do Trabalho tem uma atividade muito forte nesse particular para impedir que pessoas nessas condições venham a ser recusadas nas empresas brasileiras. Nós temos as práticas discriminatórias que são postas em virtude da orientação sexual do trabalhador, dos trabalhadores. Isso também é objeto de ações específicas pelo Ministério Público do Trabalho. E simplesmente porque relações de trabalho, relações de poder. E é necessário, portanto, que nós tenhamos a consciência de que ali onde existe o exercício do poder desmedido, excessivo, abusivo, há um fértil campo para a prática discriminatória. E aí é que entra a atividade de um órgão do Estado para o fim de equilibrar essas relações e tornar essas relações mais humanas, que é o Ministério Público do Trabalho. O senhor tocou na palavra poder. Qual tem sido a articulação, por exemplo, do MPT com o Congresso Nacional para que haja um fortalecimento da legislação contra a discriminação etária? Mas essa resposta a gente vai ficar para daqui a pouquinho. A gente faz um intervalo. Já já a gente volta nessa conversa com o subprocurador-geral do MPT, Manuel Jorge. É um instante só.
Já estamos de volta. Nosso convidado, o subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Manuel Jorge. Eu sei que já existe o Estatuto do Idoso, que inclusive prevê a não discriminação contra trabalhadores mais idosos, trabalhadores mais velhos, mas existe alguma articulação com o Congresso Nacional para fortalecer a legislação contra esse tipo de discriminação, ou essa lei, o próprio Estatuto do Idoso, basta? É sempre necessário, Jefferson, articular em prol da defesa e consolidação dos direitos humanos. Nunca é suficiente a articulação em torno dos direitos humanos. E o Ministério Público, não apenas o do trabalho, mas o Ministério Público brasileiro, liderado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem a exata dimensão da tarefa que lhe é cometida. O Ministério Público sabe das dificuldades que envolvem a proteção e defesa de direitos humanos, e essa articulação é sempre realizada, é continuamente realizada, embora nós já tenhamos uma Constituição que é uma Constituição extremamente humanista, é uma Constituição que tem cláusulas extremamente importantes e destinadas à proteção de todas as pessoas, inclusive as idosas. Nos princípios fundamentais, nós temos uma disposição que determina o combate a toda e qualquer espécie de discriminação, fazendo referência, inclusive, à discriminação por idade. Então, bastaria só cumprir a Constituição a fim de que nós tivéssemos uma sociedade que não discriminasse os seus idosos. Mas, além disso, nós já temos o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que inclusive estabelece como crime, como já disse, a recusa de trabalho à pessoa em virtude da sua idade. Imagino que o trabalho do MPT vai além da fiscalização e punição. Existe alguma iniciativa no sentido de conscientizar empresas, sindicatos sobre a importância da inclusão de trabalhadores, inclusão e valorização de trabalhadores mais velhos? O Ministério Público não apenas aciona, mas o Ministério Público também é responsável pela sedimentação, pela consolidação da cultura de proteção ao trabalho humano. E isso é feito, por exemplo, apenas um dos exemplos de tantas iniciativas do Ministério Público, através das audiências públicas. As audiências públicas, que são organizadas pelo Ministério Público, elas têm um papel importantíssimo de chamar a sociedade, esclarecer a respeito dos fatos que estão levando o Ministério Público às iniciativas e obter o consenso, porque nem sempre também, é importante que se diga, nem sempre também a solução judicial pode parecer a melhor solução. A melhor solução, algumas vezes, é aquela solução que decorre do consenso entre as partes. E o Ministério Público não é insensível a essa questão. As iniciativas judiciais são adotadas quando não são exitosos os meios suasórios e consensuais para a solução dos conflitos. A decisão do TST pode influenciar outras áreas da justiça trabalhista e até mesmo a postura das empresas em relação ao envelhecimento da força de trabalho. Como é que o senhor enxerga o impacto desse julgamento a longo prazo? Eu enxergo esse julgamento como de absurda importância para o campo das relações de trabalho, especialmente no que se refere à proteção das pessoas mais idosas. Porque essas pessoas, e eu estou aqui falando para diversos telespectadores que já passaram de 60 anos de idade, você que já ultrapassou
o limite de 60 anos de idade, sabe muito bem que há uma maior dificuldade, muitas vezes totalmente injustificada. Por quê? Porque os trabalhadores que têm mais experiência são aqueles que conseguem resolver os problemas na empresa com maior rapidez, com maior expertise, e as empresas que sabem utilizar o seu trabalhador mais experiente ganham muito com isso. Eu vejo, por exemplo, quando nós viajamos ao exterior, as próprias empresas aéreas no exterior, elas utilizam muito os trabalhadores, elas contratam trabalhadores idosos com mais de 60 anos, e isso é o resgate da importância que essas pessoas têm para a sociedade brasileira. Transmitir por entre gerações o conhecimento, a experiência, isso é extremamente rico para as relações de trabalho. E talvez até mais fácil para os trabalhadores mais jovens, porque a digitalização e a automação têm trazido novos desafios nesse meio do trabalho, especialmente para trabalhadores mais velhos. Como é que o Ministério Público do Trabalho enxerga essa transformação e que medidas poderiam ser adotadas para facilitar a adequação desses trabalhadores mais velhos nesse ambiente tão informatizado, tão cheio de novas tecnologias? É um fato. Você está certíssimo, Jefferson, ao trazer essa questão. Mas há também uma questão que é a atualização natural que acontece com todos os trabalhadores, e eu observo como um preconceito a ideia segundo a qual os trabalhadores mais idosos eles não aprendem as novas tecnologias. Muito pelo contrário, aqueles trabalhadores para os quais são conferidas as oportunidades de aprender e aplicar o que aprenderam com as novas tecnologias, eles são tão bons quanto os trabalhadores mais jovens. Isso é mais um preconceito que nós precisamos afastar absolutamente. O Brasil ainda tem altos índices de informalidade no mercado de trabalho como um todo. Como equilibrar a proteção dos direitos trabalhistas sem dificultar o acesso ao emprego, especialmente para os mais velhos? A informalidade no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, não tem uma relação com a proteção. A informalidade no Brasil tem relação com uma cultura de desvalorização do trabalho humano pela civilização brasileira. É necessário compreender que a informalidade trabalhista não tem uma causa exclusivamente jurídica. Existem causas históricas, causas sociológicas e podem existir até causas econômicas e jurídicas, mas são meras concausas. Essa ideia de reputar que a informalidade ela decorre exclusivamente da proteção trabalhista é desconhecer que no contexto das relações de trabalho são envolvidas muitas outras questões, como questões sociais, questões econômicas, questões antropológicas. E o Brasil, a civilização brasileira, de uma forma geral, reluta em atribuir a valorização ao trabalho humano. E a discriminação aos trabalhadores é apenas uma ponta desse iceberg. Sem querer entrar no mérito das causas dessa informalidade que é tão forte hoje no Brasil, é fato que muitos desses trabalhadores se veem numa condição meio de desvantagem em relação àqueles formais, porque têm seus direitos trabalhistas assegurados em lei. O Ministério Público do Trabalho atua em defesa desses trabalhadores informais também? Também.
nós temos uma coordenadoria nacional, que é a coordenadoria que combate a fraude nas relações de trabalho. E se um empregador está se valendo do trabalho humano sem o reconhecimento do vínculo de emprego, isso é uma fraude que é combatida pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de que esse empregador, que essa empresa venha a realizar aquilo que a lei determina, que é o registro dos seus trabalhadores. A reforma de 2017, por mais que possa ter favorecido ou facilitado a relação trabalhista, por exemplo, mas foi questionada em alguns pontos, porque talvez tenha precarizado outras áreas, alguns segmentos específicos. Como é que o senhor enxerga a legislação atual como um todo? Ainda há o que ser reformulado, aprimorado para que essa relação trabalhista seja a mais saudável possível? Com certeza, Jefferson. Eu integro o coro daqueles que entendem que um dos grandes males da reforma trabalhista de 2017 foi precisamente a pequena discussão, o pequeno debate que existiu a respeito da conformação daquele projeto de lei que virou a Lei 13.467. E ali onde não há discussão, muitos equívocos acontecem e a reforma trabalhista incorreu em alguns graves equívocos que o Supremo Tribunal Federal tem examinado e algumas vezes já se pronunciando pela inconstitucionalidade. E equívocos que podem se multiplicar, não? Porque a gente tem visto uma relação trabalhista hoje cada vez mais automatizada, cenários que não eram pensados até há pouco tempo, agora com a inteligência artificial, por exemplo, já dominando grande parte das empresas. Qual é a grande ameaça que o senhor enxerga a médio prazo para os trabalhadores como um todo? Nós precisamos ter uma visão de futuro sobre o que vai acontecer com as relações de trabalho. Eu não sou um apocalíptico pensador do futuro, não. Eu compreendo com otimismo a utilização das novas tecnologias pelos trabalhadores para o fim de melhoria das condições de trabalho, para o fim de melhoria das condições de vida daquelas pessoas que prestam trabalho. Porque não existe inteligência artificial sem aquele ou sem aquela que está por trás de toda essa estrutura tecnológica realizando esse trabalho. Então, o que nós precisamos ter em mente é que relações de trabalho representam, antes de mais nada, relações humanas. E assim será por muito tempo, ainda que nós estejamos preocupados hoje com a inteligência artificial e com a extinção de muitas atividades. Mas é claro, a extinção de muitas atividades porque faz parte da construção das sociedades humanas. Nós tínhamos aquelas pessoas, os datilógrafos. Não existe mais datilógrafo porque não existe mais máquina de datilografia. Mas novas profissões, novas atividades são criadas e o mundo vai se transformando. E o direito vai se transformando. Porque o direito é um objeto cultural. Por que o direito é um objeto cultural? Porque ele existe e sobrevive para o fim de realizar as aspirações humanas. E não é diferente com relação ao direito do trabalho. Continuará sendo um direito que preconizará, sobretudo, a atividade humana em prol do ser humano. Para a gente encerrar, que mensagem o senhor deixaria para os
trabalhadores brasileiros, especialmente os mais experientes, que se veem aí no desafio exatamente de assegurar os seus direitos no mercado? Aos trabalhadores mais idosos, eu deixo a seguinte mensagem: ultrapassar os 60 anos representa uma grande vantagem. Ultrapassar os 60 anos representa um grande prêmio. E esse prêmio e essa vantagem devem ser compartilhados dentro das empresas, transferindo para os mais jovens todo o conhecimento adquirido, porque é assim que nós sobrevivemos enquanto civilização, promovendo o intercâmbio de conhecimento para a melhoria da vida de todos. Subprocurador-Geral do MPT, Manuel Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço e até uma próxima. Um abraço, muito obrigado, Jefferson, muito obrigado aos telespectadores do Alba Entrevista. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.